Olá, para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de Teologia. Nesse encontro eu quero falar com você ainda tratando sobre vocação, sobre ministério pastoral, ministério de liderança na igreja. Eu quero falar sobre provação e perseverança vocacional. E quando nós tratamos de teologia da vocação, é necessário falar sobre isso, provação e perseverança. Quanto à provação, eu preciso te dizer o seguinte: se você foi chamado para servir a Deus como líder na sua igreja, tenha absoluta certeza que o reino de trevas fará tudo o que puder fazer para impedi-lo de exercer essa função com esmero, com dedicação. E sem descer a muitos detalhes, eu quero apresentar algumas fontes de algumas provações que nós conhecemos. Bem, a tentação da melhor opção. Quando nós recebemos o chamado de Deus, pode acontecer de sermos tentados a sempre encontrar alguma explicação para não obedecer. Já aconteceu isso com você? Olhamos para as nossas deficiências, às vezes para a nossa juventude, aconteceu isso com Jeremias, para as nossas inexperiências, e alguns estudiosos chamam essa tentação de síndrome de Moisés. Mesmo depois de toda a demonstração de poder e autoridades divinas, ainda assim Moisés alegava ser incapaz. Cuidado! Sempre que Deus te chamar para uma determinada função, certamente o inimigo de nossas almas vai providenciar uma forma melhor para fazer você não obedecer essa função e esse chamado. E a nossa orientação aqui é responder conforme Samuel foi orientado a dizer ao seu chamado: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Lembram disso? Mas eu também quero falar com você sobre a tentação da precipitação. Essa tentação é o oposto da anterior. Algumas pessoas acham que pelo fato de terem sido chamadas por Deus, elas estão prontas para imediatamente fazer. É verdade que o nível de preparo de cada pessoa está associado com o momento da vida em que essa pessoa foi chamada, e não daquilo que já foi construído. Porém, mesmo assim, o chamado exige preparo. Se não um preparo teológico ou doutrinário, certamente o chamado vai exigir de você maturidade de vida. Como pode exigir preparo ministerial, estratégico ou qualquer outra forma de você se preparar para exercer qualquer tipo de função? Então é preciso ouvir a Deus para não agir de maneira errada, já orientava o autor aos provérbios. É preciso ponderar, orar e não se precipitar. Sempre me lembro disso, Provérbios 19. Outro ponto também sobre tentação é a tentação que muitos líderes têm da não dependência do Espírito Santo. Zacarias, quando profetizou a ordem de Deus para o governador Zorobabel, ele disse o seguinte: olha, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lembram disso? Então qualquer líder que perder de vista que o seu ministério depende do poder de Deus, já era. Ele cairá na tentação de agir por suas próprias forças e recursos. O que Deus vocacionou, aqueles que Deus chamou, e aquilo que nós somos vocacionados por eles, Deus ele nos ajuda, nos auxilia em todas as coisas. Se Ele nos chamou, Ele mesmo proverá todos os meios e todos os recursos. E é aqui que entra a tentação de nós não utilizarmos os recursos que Deus coloca para nós, de não utilizarmos a fé, de querermos ser independentes à ação do Espírito Santo. E aí pode acontecer que apenas nos sintamos seguros para agir
quando existirem bons recursos à nossa disposição, ou quando nos vemos capacitados, ou quando estamos diante de pessoas capacitadas. Cuidado, em muitos momentos vai ser exigido de você, e certamente acontece assim, quando você se vê despreparado. E aí Deus vai mostrar para você que de fato você depende única e exclusivamente nele. Eu tenho percebido em alguns momentos da minha caminhada que algumas pessoas têm caído nessa tentação de acharem que podem realizar esse trabalho vocacional através do seu braço forte. E cair nessa tentação é fazer o que qualquer pessoa sem Deus pode fazer. Porém, quando nós nos tornamos dependentes de Deus através do seu Santo Espírito, nós faremos o que só o poder de Deus pode fazer, só que agora através de nós. E no que diz respeito à perseverança, é preciso ressaltar que o bom desempenho da vida ministerial irá apresentar rotinas, dificuldades, incompreensões, ingratidão e até mesmo perdas. Todavia, tais situações não podem servir de trampolim para a desistência no servir. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Corinto, ele relatou várias dificuldades que ele passou. Entretanto, para cada situação difícil, ele apresentou uma reação que o fez perseverar. E eu quero ler aqui para você um trechinho da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu vou abrir para você aqui para que você possa entender o que Paulo compartilhou com a igreja. Está lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, a partir do verso 7, de 7 a 11, e Paulo diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também na vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que texto lindo, que declaração de dependência de Paulo. E eu quero dizer o seguinte para você: não é fácil perseverar quando as tribulações nos são adversas. Apenas quando focamos o nosso trabalho para a glória de Deus e quando sempre nos lembramos que servimos a Deus em primeiro lugar, a perseverança ela começa a ser a nossa prática. E eu quero concluir essa aula e também esse módulo aqui sobre vocação dizendo o seguinte para você: a vida cristã é resultado da vocação divina, isto é, ela depende exclusivamente de Deus. E isso é resultado da sua misericórdia em nos chamar. Nenhuma pessoa veio a Cristo porque simplesmente quis ou porque livremente escolheu esse caminho. Na verdade, o primeiro passo na vida cristã tem início com o chamado irresistível de Deus, que nos escolheu na eternidade. Está lá, Paulo trabalhou isso com a igreja de Éfeso no capítulo 1. E nos chamou no seu tempo, com santa vocação, por sua graça, conforme ele declarou a Timóteo. Contudo, a nossa salvação não é o fim último, mas é o meio, pois somos destinados desde a eternidade à glória de Deus. Assim, o propósito de Deus na eleição é construir uma inumerável companhia de irmãos e irmãs que sejam iguais ao Filho. Além disso, há degraus na vocação divina. Pedro, ele certa feita falou que Deus em Cristo nos chamou e irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por outro lado, nós devemos ser dignos dessa vocação, sendo autênticos filhos de Deus e vivendo em harmonia e de maneira coerente com a nossa nova realidade de vida. Os aspectos de viver, agora precisam ser compatíveis com a nossa vocação, e isso contempla vida de santidade, obediência a Deus e imitação do exemplo de Cristo.
Então, se você foi chamado por Deus para servir a igreja, seja como presbítero, como diácono, como líder ministerial, como pastor, eu preciso dizer aquilo que Paulo já declarou. Excelente obra este almeja. E isto precisa ser o resultado do chamado de Deus na sua vida. Logo, o desejo pessoal para ser servo da igreja não é um requisito suficiente, mas o chamado divino é. Vocação é uma proposta para toda a nossa vida e para toda a vida. Assim como José foi chamado para ser um governador, Samuel, Isaías, Jeremias foram chamados para serem profetas. Bezalel para ser o artífice dos objetos do templo, Davi para ser rei, Asaf para ser músico e compositor no templo, Filipe para ser diácono, Lucas para ser um médico, missionário, Paulo para ser apóstolo, Barnabé chamado para ser um pastor. Deus também tem um chamado para você que está assistindo essa aula. E cabe a você dizer a semelhança do profeta Isaías, né? Aquela linda declaração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então eu quero encerrar aqui essa nossa aula, esse nosso encontro, dizendo o seguinte para você. Foi proveitoso? Você conseguiu aqui entender um pouco sobre vocação? Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando aqui algumas informações e algumas aulas a respeito de teologia. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor assim nos abençoe.